Olá pessoal, seja muito bem-vindo à minha palestra Marcas do Conceitual ao Visual. Eu sou Márcio Seco, profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado. Trabalhei nessa minha jornada aí na área de comunicação, branding, marketing e atuando com empresas de pequeno, grande porte. Atuei no começo da minha carreira muito com a parte de criação, parte de arte, desenvolvendo campanhas publicitárias, peças gráficas para o mercado, e depois eu fui me especializando na área de marketing, me especializando na área de marcas, e foi aí que eu percebi como podemos unir esses dois mundos, a importância da gente unir essas duas parcelas, a parte visual com a parte conceitual. A estrutura de uma marca, ela se dá muitas vezes pelo todo o seu estudo que você faz em relação à sua empresa antes de você ir para a identidade visual. A identidade visual é algo fundamental e importante e deve sim ser aplicado com responsabilidade e muita consciência. Porém, é preciso fazer toda uma avaliação de marca, de empresa, para entender o melhor caminho, não só para a sua identidade visual, mas com uma identidade verbal também. E a gente vai falar muito sobre isso nessa palestra. Pessoal que quiser me seguir, quem quiser seguir um pouquinho mais, saber um pouquinho mais a respeito do que a gente vai falar aqui, depois, se quiser, entra lá no meu Instagram, @prof_Márcio Seco, que é onde eu abordo esses e diversos assuntos na área de comunicação, marketing e branding, tá bom? Antes da gente começar a falar de marcas, é importante a gente entender esse mercado. O mercado hoje, ele está muito mais competitivo, ele está muito mais ágil, muito mais veloz, né? Eu costumo falar que hoje o mercado está até muito mais agressivo do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. As pessoas querem muito mais das marcas, as pessoas estão envolvidas muito mais com as marcas. Então, isso tudo fez com que um cenário se modificasse. Hoje, a forma de consumo mudou. Eu brinco que a gente pode acordar às 3 horas da manhã e falar: eu vou comprar uma geladeira, eu vou comprar até mesmo um carro. A gente não está mais preso a um horário de funcionamento. Nós fazemos o nosso próprio horário, nós buscamos o canal oficial da empresa. E por isso que é importante a empresa estruturar esses canais de comunicação. E veja, eu não estou falando somente para grandes marcas, eu estou falando para pequenas marcas também, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, pequenas marcas, empreendedores, profissionais liberais de vários segmentos têm hoje uma ótima oportunidade de gerar essa visibilidade desde que ela seja estratégica. Não adianta eu estar por estar em alguma mídia ou fazer por fazer uma determinada comunicação. A conexão com a informação mudou bastante, né? Hoje, nós, consumidores, as pessoas de uma maneira geral, elas têm acesso muito mais rápido à informação. Eu posso hoje, de repente, ter contato com um produto, uma marca que eu nunca ouvi falar. E aí, em 2, 3 minutinhos, eu consigo acessar um canal de YouTube, eu consigo entrar no site, eu consigo entrar na rede, eu consigo até mesmo pelo Facebook, né, o Instagram, eu consigo ter acesso a informações sobre o produto. E aí eu já sei se é um produto caro, se é um produto barato, se é um produto que dá problema, se é um produto que as pessoas estão gostando ou não. Então, toda essa conexão com o consumo também se transformou. E a sociedade cobra muito mais que isso. A sociedade cobra de uma maneira muito mais forte a presença dessas marcas, né? As marcas hoje e empresas não podem mais ter um comportamento vazio, não podem mais ser superficial naquilo que elas falam. As empresas hoje, marcas, precisam estar muito mais alinhadas com o meu perfil de consumo, com o meu perfil de consumidor. E para isso eu preciso também entender mercado, entender concorrência e entender consumidores. As marcas precisam ser muito mais responsáveis e elas precisam contribuir muito mais para a vida das pessoas. Pesquisas recentes, por exemplo, falam que mais de 70%, 80% das pessoas querem que as marcas façam algo
pela vida delas, ou seja, não estamos falando de venda de um produto, não estamos falando de um serviço que essa empresa presta, e sim de uma entrega muito maior. Eu estou entregando valor. Eu estou, a partir do momento que eu estou construindo algo com o meu consumidor, eu estou construindo uma relação que vai muito mais do que uma relação profissional. Hoje, cada vez mais, as marcas fazem parte da vida dessas pessoas, estão presentes no dia a dia delas, na família, estão presentes no dia dela no trabalho, no cotidiano dessas pessoas. Então, agregar valor da marca a esses fatores vai fazer com que sua marca cresça, vai fazer com que sua marca tenha muito mais credibilidade e confiança dessas pessoas. E aí sim, claro que a venda, né, o produto, o serviço que você presta vai acabar gerando retorno, vai acabar indo de encontro ao consumo. Mas antes disso, eu preciso fazer uma série de passos para estruturar a minha marca, para a minha marca estar preparada tanto para o sucesso como para as possíveis crises e ameaças que podem surgir durante o caminho. Então lembre-se que o consumo hoje ele é muito mais emocional. Quando eu falo de fazer algo pela vida das pessoas, eu estou falando de emoção. Eu estou falando de linkar emocionalmente as pessoas à minha marca. É muito mais do que simplesmente eu entrar no mercado, entrar numa loja e pegar um produto da prateleira. Eu estou falando de construir um relacionamento muito mais próximo entre empresas, marcas e consumidores, tá? Quando eu falo de marcas fortes, quando eu falo de marcas conscientes, com consciência, marcas mais humanas, como a gente ouve falar muito, um comportamento mais humano das marcas, eu não estou só falando de empresas grandes, não. Normalmente a gente fala isso quando a gente fala, mas essa empresa tem muito dinheiro para investir, essa empresa investe muito em comunicação, essa empresa está sempre em evidência na mídia. Tem, claro que elas estão, porque elas têm força para isso, mas elas não chegaram ali da noite para o dia. E hoje, as pequenas empresas, as pequenas marcas, têm uma vantagem muito grande em relação a isso. Por quê? Porque eu tenho muito mais conhecimento, eu tenho muito mais informação circulando no mercado, eu tenho mais acesso a essa informação e eu tenho uma coisa que talvez o grande não tenha, que é essa proximidade com o meu público. Eu tenho uma possibilidade, como pequena marca, como pequeno negócio, ou como empreendedor, ou como profissional liberal, de conhecer muito mais a fundo o meu consumidor, o meu cliente. Entender muito mais a fundo quem é a pessoa que se aproxima de mim, por que ela se aproxima de mim, o que ela consome, o que ela procura quando ela chega com a minha marca, quando ela se relaciona com a minha marca. Eu estou falando dos pequenos negócios, estou falando de empreendedores, estou falando de profissionais liberais. Eu também estou falando de todo esse pessoal, independente do segmento que eles atuam, independente do segmento que eles tenham no mercado. Claro que existem áreas que possuem mais concorrentes, áreas que o mercado está mais acirrado, áreas que o mercado está mais agitado, tem outras áreas que o mercado está mais estagnado, mas isso é o mercado como um todo, né? É o ciclo comercial das coisas. Vão ter momentos que o seu mercado vai precisar ser mais agressivo no mercado. Tem momentos que a sua área, a sua empresa vai precisar tirar um pouquinho o pé do acelerador e acompanhar mais, ficar mais atento do que está acontecendo ao seu redor, para depois agir. Então, quando eu falo de alinhar o seu consumidor, alinhar o seu público, alinhar a sua empresa ao mercado, eu estou falando de gerar atitudes, eu estou falando de acompanhar as possíveis mudanças e alterações que ocorrem no mercado, para que você sim mexa estrategicamente a sua comunicação. É mais ou menos como um jogo de xadrez, em que é preciso ser muito mais estratégico do que jogar rápido. Eu preciso analisar como estão as peças. Nessa análise entra o meu mercado, entra os meus concorrentes, entra os meus consumidores. A partir daí, a partir dessa análise, eu vou mexendo as minhas pecinhas de forma estratégica para que eu avance esse mercado, para eu conquiste meu espaço.
através de objetivos claros, objetivos bem estudados e analisados. Uma série de empresas fracassam por não ter noção da onde elas querem chegar. Um monte de empresa tropeça no meio do caminho por não ter objetivos claros. E aí traçam estratégias vazias, estratégias que até são estratégias boas, estratégias criativas, porém não condizem nem com a realidade da empresa, nem com o segmento que elas atuam e muito menos com o objetivo proposto para a sua empresa, ou seja, é um movimento vazio. E aí quando você, assim como qualquer jogo, né, quando você faz um movimento avulso, você corre um risco maior de ser engolido pelo seu concorrente. Você corre um risco muito maior do que o mercado não reconheça a sua atitude. Então, ter atitudes é muito importante, mas ter atitudes conscientes, atitudes que façam você avançar de forma segura, que você saiba para onde você está indo, você tenha direção, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento que o mercado está muito mais acelerado de forma digital, que mudou todo o comportamento de consumo, que as pessoas estão mais conscientes em relação à marca, em relação ao produto, em relação às empresas, elas conseguem ter acesso a muito mais às empresas do que elas tinham antigamente. A gente está falando de também oportunidades. Essas empresas, esses pequenos negócios, empreendedores, profissionais liberais têm hoje uma grande oportunidade de ter sucesso. Tem hoje uma grande oportunidade de avançar o seu negócio. Não digo de forma rápida, porque eu também falo que o sucesso não acontece da noite para o dia. Existe sim casos que as empresas têm um lance de sorte, né? Acontece algumas coisas que, putz, ele agiu no momento certo e deu sorte naquele momento. Claro que existe isso no mercado, mas a chance de acontecer isso é muito menor, né? Então, vamos pensar de forma consciente. Eu convido vocês, durante essa palestra, que vocês façam uma autocrítica sobre a empresa de vocês e que vocês sejam verdadeiros nessas análises, que vocês consigam entender e enxergar, principalmente, o que você tem de forte, o que você tem de fraqueza e como você pode projetar isso para o mercado. Não tem problema eu ter fraqueza, ninguém é perfeito e as pessoas entendem que o consumidor não pede a perfeição das marcas, mas ele pede verdade nas marcas. Quanto mais eu reconhecer as minhas fraquezas e souber trabalhar com elas, eu consigo pegar essas mesmas fraquezas e transformar em força. E as forças que eu já tenho, aquilo em que eu tenho realmente competitivo no mercado, se eu tiver um entendimento claro sobre isso, se eu tiver uma administração real do posicionamento da minha marca, da minha empresa nesse mercado que eu atuo, eu consigo projetar isso de uma forma muito mais forte, muito mais consistente e muito mais eficaz para o nosso consumidor. Então, hoje, com o mercado digital, e eu não estou falando, claro, que você deve atuar só no mercado digital, mas hoje, com esse mercado digital, potencializou isso, acelerou isso. Eu consigo hoje criar indicadores, identificar falhas nas minhas ações, eu consigo acompanhar o meu público de uma forma muito mais próxima. Então, imagine o seguinte: se eu já tenho uma proximidade com o meu consumidor, pelo fato de eu ser teoricamente menor, pequeno ou menos, com menor porte que o meu concorrente ou com uma empresa multinacional, eu tenho hoje, através do mercado digital, a possibilidade de me conectar de uma forma muito mais rápida com esse público. Então, usem e abusem do mercado digital, mas tenham consciência e usem estratégia na hora de estar presente nele. Não abram mão das formas convencionais de comunicação, né? Hoje a gente tem algumas limitações em relação, né, à questão presencial, mas a gente pode ter atitudes mais próximas, né? Conversar com o meu cliente, entender, ver ou acompanhar ele numa loja, ver por que ele procura, por que ele está ali naquele momento, né? Que horário que ele vem, com que frequência ele vem. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas somente para a gente já começar a despertar esse alerta. E anotem, pessoal, anotem isso, anotem essas questões que eu vou falando para vocês, porque isso é muito importante.
não adianta nada a gente ouvir uma palestra como essa ou outras, tantas outras que vocês vão ouvir, cursos e tudo mais, se a gente não aplicar. É preciso que a gente reconheça, como eu falei para vocês, as nossas fraquezas, as nossas falhas e também valorize as nossas forças, porque aí sim eu vou me projetar de forma muito mais consciente no mercado. Então, eu costumo também falar que não basta eu estar nas redes sociais, né? Hoje a gente fala muito isso, né? Ah, tem que ter site, tem que ter um perfil no Instagram, tem que ter uma página no Facebook, tem que ter até a página 2. Não basta só eu estar, eu tenho que saber por que eu estou, o que eu quero à medida que eu tenho um perfil no Instagram, por exemplo, né? Qual o meu objetivo com isso? O que eu quero de verdade na hora que eu estou presente numa rede social? Eu preciso que a gente... muito comum isso, que à medida que a gente está numa rede social, eu vejo muitas empresas terem esse tipo de comportamento de venda, pensando em lucro, pensando... Rede social não é uma rede promocional. O próprio nome diz, ela é social, ela não é promocional. Social é promover um relacionamento, é construir uma conversa verdadeira e próxima com o seu cliente. Então, usem as redes sociais, estejam nas redes sociais com o propósito de se relacionar, de entender o seu cliente, de passar algo de valor para ele. E aí sim, posteriormente, claro que vai gerar venda, é claro que vai gerar retorno para você, mas não tenha isso no foco principal. Eu costumo dizer sempre o seguinte: não é todo dia que eu compro carro, não é todo dia que eu compro um computador, mas eu continuo, mesmo eu comprando um carro, eu continuo de repente interessado em preservar o meu carro, e aí eu vou buscar informações do tipo como preservar o motor do meu carro, como melhorar algum item do meu carro, como de repente preservar o banco, como preservar o tecido, itens para não ter tanto desgaste no meu freio, dicas econômicas para você de repente economizar mais gasolina, enfim, eu posso gerar informações envolvendo o carro que não necessariamente estão direcionadas à compra do carro. E aí sim, quando eu optar em comprar um carro novamente, eu vou lembrar de você. Assim como uma loja de informática, eu não vou comprar computador todo dia, mas normalmente quem gosta de informática, quem gosta de computador, vai buscar, tem um assunto tecnologia sempre presente na vida. Então é legal mostrar para essa pessoa que você está atento às novas tecnologias, mostrar estudos novos, mostrar lançamentos novos, mostrar as transformações tecnológicas que vêm ocorrendo de um tempo para outro, e aí sim, quando de repente optar por comprar um novo computador ou trocar o meu computador, eu vou lembrar da sua loja. E isso serve, eu falei o exemplo de carro e de informática, mas serve para todos os segmentos. É importante que você saiba entender como o seu segmento atua no mercado, como sua marca atua no mercado, e aí a partir daí eu vou sim construir valores, e aí sim eu vou construir um caminho. Eu preciso também entender qual é o meu papel em relação à informática, às redes sociais, a estar presente nos meios digitais. O que eu vou gerar de conteúdo para o meu público? E aí entender a partir do momento quem são essas pessoas que me seguem, por que elas me acompanham. Foi o que eu falei para vocês. Então vamos supor que as pessoas vão atrás da minha empresa por tecnologia, né? Então eu consigo entender qual é de repente o tipo de tecnologia que elas mais buscam, quais são, por exemplo, publicações que eu faço que normalmente geram mais engajamento, que as pessoas se relacionam mais, né? Então lembre-se muitas vezes não, como eu falei para vocês, que a venda não é o primeiro plano. A venda vem por trás disso tudo. O que eu estou falando para vocês é gerar conteúdo. Quando eu estou falando em gerar conteúdo, eu estou falando de gerar uma autoridade no assunto. Gerar autoridade no assunto é que você passa a ser a principal referência daquele tipo de informação
quando a pessoa busca. Então, seja isso voltado para informática, para automóveis, para pet shop, para moda, para limpeza, para publicidade, para comunicação, para área odontológica, para advocacia, engenharia, arquitetura, independente do meu ramo de atividade, é importante que eu construa esse valor de autoridade, né? E aí sim, como eu falei para vocês, a consequência é a venda. Por isso que eu gosto muito de repetir que construir uma marca é muito mais que ter um logotipo, né? Ter um logotipo é importantíssimo, vai me ajudar bastante, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito sobre isso, mas eu estou falando de construir marcas. Eu estou falando da gente analisar a minha empresa, desenvolver algo forte para o meu consumidor. E aí a força vai não só na minha comunicação visual, mas também na minha comunicação verbal. Então, vamos falar desse gerenciamento de marca. Vamos falar um pouquinho, dicas para vocês de como a gente pode gerenciar essa marca. Como eu posso fazer essa marca crescer de forma consistente. Nesse processo, eu estou falando de algo que talvez vocês já devem ter ouvido falar por aí, e que a gente tem escutado bastante ultimamente, que é o brand, né? É importante que a empresa tenha brand, o brand é importante para a empresa, né? Mas o que é o brand? O que isso se refere e o que isso efetivamente pode trazer de forma positiva para mim? Bem, brand é um termo, como eu falei para vocês, a gente ouve bastante, principalmente na área de comunicação, na área de marketing, é um termo bastante forte. Tecnicamente, é o termo que a gente utiliza para dizer gerenciamento de marcas, né? Gerenciar uma marca. Fazer o brand de uma marca é fazer o gerenciamento de uma marca. E o que é esse gerenciamento, então? É acompanhar essa marca em todos os pontos de contato dela. É acompanhar todas as formas que essa marca se relaciona com o seu público, seja no meio digital ou seja no meio convencional. E a partir dessa análise, eu construir as melhores estratégias mais efetivas e mais consistentes para o sucesso de uma marca. E aí eu vou crescer gradativamente, né? Até o crescimento precisa ser gerenciado. Imagina que de repente, de uma hora para outra, a minha empresa cresceu 2000%, né? Será que eu estou preparado para esse crescimento? Será que eu vou conseguir essa produtividade toda para fazer uma entrega suficiente ao meu cliente? Aquele meu cliente que de repente estava acostumado a um atendimento muito mais próximo, um atendimento muito mais íntimo, e agora ele vai perceber um distanciamento da minha empresa em relação a ele? Será que ele não vai se sentir incomodado? Será que ele não vai se afastar da minha empresa por essa razão? Então, até o crescimento pode ser algo desfavorável à sua empresa, pode ser algo ruim, se você não souber administrar. Então, gerenciar uma marca é acompanhar o crescimento dela, é corrigir as falhas que ela está tendo no meio do caminho, é entender as mudanças que acontecem no mercado que vão fazer a sua marca ir por um caminho ou por outro, seja, como eu falei, seja no mundo digital ou fora deles. Lembre-se, por exemplo, que um atendimento por telefone é uma forma de contato da marca, uma resposta por e-mail, né? Ou responder o e-mail, porque existem muitas empresas que nem e-mail respondem, né? Já é uma forma de comunicação. Responder uma mensagem, né? As empresas habilitam canais, por exemplo, WhatsApp, ou um direct, ou um message nas redes sociais. Não adianta nada eu abrir esse canal se eu não interagir com esse canal. Ou dar respostas robotizadas, automatizadas, né? Você pergunta qualquer coisa e a resposta é a mesma, ou seja, aquela resposta padrão. Isso não é atender o cliente, isso não é conversar com o cliente, né? Então, é importante que eu entenda, lembra que eu falei de acrescentar algo na vida das pessoas? Então, eu preciso entender que problema o meu cliente está tendo e direcionar a melhor solução, né? Inclusive no pós-venda. Muitas empresas não entendem ou não acompanham o pós-venda, simplesmente após a venda acontecer, deixam o cliente de lado. E aí é nesse momento que muitas empresas perdem o outro nível do cliente, que é a fidelização, né?
principalmente quando ele tem um problema no pós-venda, né? Muitas empresas abandonam o cliente ou tratam ele de forma diferenciada na hora que ele apresenta um problema no pós-venda. Começam a prorrogar, encaminhar esses clientes para dificultar o processo, por exemplo, de uma troca de produto, de uma troca de informação, de repente uma dúvida que o cliente teve em relação a uma possível falha técnica, a empresa ignora, a empresa demora para responder, e aí ele vai perceber que no momento que ele estava para comprar, a empresa tratou ele muito bem. Quando ele comprou, a empresa largou ele, deixou ele de lado. E isso é muito ruim para a empresa. A empresa perde a credibilidade. E lembre-se, desde o começo, a construção de marca se dá por essa entrega de valor. Essa entrega de valor, eu estou falando de verdade, eu estou falando de confiança, eu estou falando de credibilidade no mercado, que são coisas que, como eu também falei, não acontecem da noite para o dia, mas são coisas importantíssimas para você ter no seu processo de comunicação, no seu processo de construção de marca. Tudo isso que eu falei, telefone, atendimento presencial, atendimento online, contato e-mail, site, mensagem, um comentário numa rede social, já é uma forma de você gerenciar a sua marca, já é uma forma de você ter contato com o seu cliente. Então, tudo isso faz parte de um processo muito importante. Gerenciar uma marca também não é simplesmente, a gente está falando aqui de ferramentas de comunicação, mas não é só a comunicação para o seu público externo, por exemplo. É para o seu público interno. Não importa se eu tenho 5 funcionários, 5 colaboradores, ou eu tenho 5.000. Eu preciso que esses 5.000 ou esses 5 estejam muito bem treinados, que esses 5 ou 5.000 estejam alinhados com a minha filosofia de empresa, com a minha essência de marca, com a minha promessa de marca para o mercado. Porque nada pior do que de repente eu faço uma comunicação bem eficaz com o meu cliente ele vai até minha loja ou ele liga para minha loja e aí ele é mal atendido, ele não tem a mesma conexão que ele teve com a minha comunicação e aí obviamente vou ter uma perda de credibilidade, vou ter uma perda de confiança. Para ter esse gerenciamento, então eu preciso, e aí eu volto para você novamente, analise, escreva no papel, marque em tópicos, faça uma análise muito crítica realmente sobre a sua marca. Como é a sua presença no mercado? Ele precisa estar alinhado com a sua essência de marca, com o seu propósito de marca, com a sua promessa de marca. Investigue isso de uma forma muito intensa, né? Analise por que eu vim para o mercado, o que eu quero transmitir no mercado. Que é aquelas perguntas que às vezes a gente vê em entrevistas, né, de emprego, que a gente passou algumas vezes por isso, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Legal, agora você tem o seu negócio, agora você tem a sua empresa. Aonde a sua empresa quer estar daqui a 5 anos? Como ela quer ser vista daqui a 5 anos? Quais são as principais bandeiras que a sua empresa vai levantar para o mercado? Por quem eu vou brigar? Qual vai ser a minha forma de atuação? Com quem que eu vou falar? E aí, isso precisa estar muito bem estruturado em algo que a gente vê muito nas empresas, mas que é pouco praticado ainda, que é aquela nossa tríade tradicional: missão, visão e valores. Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Quais são os valores do seu negócio? Isso não basta estar só no papel, isso não basta estar num quadrinho na recepção da sua loja, ou do seu consultório, ou do seu escritório. Isso precisa ser transformado em atitudes. Atitudes que você vai levar para o mercado. Atitudes que vão mostrar quem é você no mercado. Atitudes que vão fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está falando, que valorizem você como autoridade no assunto. Né? Então, muito mais do que falar, eu preciso praticar. Invista de verdade nos seus diferenciais. Lembre-se que preço, tecnologia, produtos e serviços não são mais diferenciais. Eu preciso ser muito mais que isso. Eu preciso entregar valor de verdade. Aquilo que eu e você tem de especial. Aquilo que realmente faz com que as pessoas se aproximem de você.
É a soma com as necessidades do seu cliente. É entender de verdade, como a gente fala muito no mercado, a dor que o seu cliente está sentindo. Por que ele busca? Qual a necessidade que ele tem? Que problema ele quer resolver? Como é que eu vou propor algo para o meu cliente? Como é que eu vou propor uma solução para ele se eu não sei qual o problema que ele está tendo? Não adianta eu jogar um produto no mercado falando que esse produto tem o melhor preço, que esse produto tem a melhor tecnologia, se isso não estiver alinhado com a necessidade do cliente. Então, a gente vive um momento, e o mercado mudou bastante, até pelo crescimento da concorrência, o crescimento do consumo, aquilo que a gente falou no começo, né? Não adianta simplesmente jogar algo na prateleira e esperar que aquilo vai gerar venda, que aquilo vai gerar lucro, né? Aquilo precisa estar alinhado com uma busca do consumidor. O consumidor precisa estar realmente interessado naquilo para resolver algo para a vida dele. Então, pense nesses diferenciais como algo exclusivo, algo que realmente você tenha diferente dos seus concorrentes. Algo que seja muito maior que um produto, que um serviço que você tem. Algo que converse realmente com a minha marca. Algo que seja algo foi ótimo, algo que seja de valor para o seu produto, seu público, né? Você já imaginou, por exemplo, quantas empresas do mesmo segmento atuam no mercado? Quantos consultórios odontológicos existem hoje? Quantas clínicas veterinárias existem hoje? Quantas barbearias, né, existem hoje? Quantas lojas de roupa existem hoje? Quantas lojas de produtos naturais, maquiagem? Olha só como o mercado aparentemente ele está saturado. E ele está saturado. Ele está saturado talvez de concorrência, mas ele não está saturado de valor. Então busque conteúdo, gere conteúdo e entregue para o seu cliente. E isso, vou falar para vocês novamente, vai ser convertido em venda para vocês, né? Então, mas se eu focar primeiramente em vendas, eu vou passar a ser uma marca superficial. Reparem que o seu concorrente, ele está também de olho no seu mercado, ele também está de olho no seu público. Então, dedique-se e trabalhe os seus diferenciais. Então, estude também o seu mercado e o comportamento de consumo do seu cliente. Veja que tipo de oportunidade e ameaça o mercado que você está inserido pode apresentar para você, né? Claro, como eu falei para vocês, vai ter momentos com modificações no mercado, acontecimentos na área da saúde, área ambiental, área tecnológica, área política, área econômica, que vão dar aquela chacoalhada no mercado. E aí, alguns segmentos vão ficar numa situação mais favoráveis e outros não. Mas isso faz parte do jogo. E aí vai ter um momento que vai chacoalhar de novo o mercado, e aí de repente aquele segmento que estava em alta vai ficar mais embaixo, e aquele segmento que estava em baixa vai começar a crescer. Mas é nesses momentos de turbulência que nós, como empreendedores, principalmente nós, pequenos negócios, de pequenos administradores, precisamos enxergar estrategicamente essas possibilidades. Então analise o mercado, analise a forma com que esse mercado está agindo nesse momento. Que acontecimentos estão acontecendo dentro desse mercado que podem me favorecer e também me prejudicar. Investigue a sua concorrência, acompanhe a sua concorrência. A concorrência, ela não é algo relativamente ruim para o mercado, né? A concorrência, ela não é seu inimigo. A concorrência, muitas vezes, ela mantém esse mercado aquecido, ela mantém esse mercado agitado. Lembre-se que ela está falando teoricamente, com o mesmo público que você. Então, à medida que ela também está tendo atitudes, ela também está movimentando esse mercado. E isso pode ser favorável para você. Acompanhe o que ela faz, o que ela deixa de fazer, a forma que ela faz, né? Fique de olho em tendências, mas entenda também que não existem fórmulas mágicas. Não existem fórmulas certas de sucesso. O que funciona muito bem para o seu concorrente pode não funcionar para você. Aquela estratégia que funcionou muito bem para um determinado segmento pode não funcionar para o seu. E isso é perfeitamente comum, porém é um erro muito praticado no mercado. Esse crescimento digital também favoreceu esse impulsionamento desses falsos gurus, as pessoas que vendem fórmulas mágicas, as pessoas que falam que é só fazer isso para você ter sucesso,
putz, você vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Não existe isso, gente. Não existe essa metodologia. Se existisse, a gente não tinha empresas quebrando, não tinha empresas falindo, né? Tava todo mundo aí tendo sucesso, todas as empresas sendo líderes do mercado. Mas existe sim muito espaço para o crescimento. Existe sim muitas formas de vender a mesma coisa. Existe sim muito conteúdo de valor que você pode gerar para o seu cliente. Você, mais do que ninguém, entende do seu negócio. Você entende o que você faz. Você entende muito bem a sua missão, visão e valores. Projeta isso no mercado, mostra para o mercado que você realmente é bom naquilo que você faz, que você tem diferenciais para isso. Isso vai fazer com que você cresça naturalmente. Conheça muito bem o seu público. Por incrível que pareça também, existem empresas que não conhecem o seu público, não sabem o perfil de público que consome o seu negócio, consome a sua empresa. Então analise os hábitos desse público, se são homens, se são mulheres, se são jovens ou idosos, se são pessoas mais conservadoras ou modernas, se são pessoas conectadas à internet ou não, se são pessoas de repente mais caseiras, qual a classe social dessas pessoas, enfim, quais são os hábitos de vida e de consumo dessa pessoa. Tente acompanhar e conseguir o máximo de informação do seu público, e isso vai te ajudar a se aproximar dele, isso vai ajudar você a se conectar mais com ele. E lembra daquilo que eu falei lá no começo? Os pequenos negócios têm uma possibilidade imensa de se aproximar com o seu público. Ele tem um contato muito mais próximo com o seu público. Isso pode ser gerado, por exemplo, numa simples pesquisa que eu posso fazer por um formulário do Google, por exemplo. Isso pode fazer uma simples pesquisa na hora que o cliente está na sua loja. Isso posso fazer com uma determinada ligação que eu faço à medida que esse cliente comprou um produto da minha loja, que usou um serviço que eu ofereci no mercado. Eu posso criar indicadores que vão favorecer e eu vou identificar aonde está dando certo e aonde está dando errado, o que meu público está gostando e o que meu público não está gostando, quem é o meu público. E isso é fundamental para que eu consiga agir estrategicamente de forma muito consciente. E aí eu preciso responder de forma muito sincera também o que eu tenho feito como empresa. Você tem feito a sua parte? Você tem construído esse relacionamento com o seu público? Porque não adianta nada simplesmente eu conhecer essa pessoa, conhecer seu público, se eu não me relacionar com ele, se eu continuar agindo de forma fria, se eu continuar mandando mensagens automáticas à medida que ele entra em contato comigo. Então, eu como empreendedor, eu como pequeno negócio, eu como profissional liberal, também preciso investir no relacionamento com o meu consumidor. Eu preciso acreditar nele, eu preciso identificar quem é ele e aí sim eu vou devolver isso para ele em forma de serviço, em forma de produto e principalmente em forma de muito conteúdo para ele. Ele tem que entender, ele precisa estar conectado comigo para que ele reconheça a importância que eu tenho como empresa para ele. A construção da sua marca precisa estar muito bem direcionada nos pontos que eu citei, né? E isso que eu estou falando tem muita relação com identidade, a identidade da sua marca. E aí nessa identidade a gente entra em dois pontos muito importantes para o negócio: a identidade visual e a identidade verbal. E aí sim a gente começa a falar de elementos gráficos importantes para a sua marca. Quando eu falo de identidade visual e identidade verbal, eu falo primeiramente que a identidade visual vai contribuir para a sua lembrança de marca, ela vai contribuir para o reconhecimento das pessoas em relação à sua marca e principalmente na memorização da sua marca. As marcas que possuem um apelo visual forte são as marcas mais lembradas, são marcas que são facilmente reconhecidas nesse turbilhão de empresas que passam aí pela nossa vida. Repare o seguinte: do momento que você acorda até o momento que você dorme, quantas marcas passam pela sua vida? Quantos logotipos, quantas identidades
passam por um único dia de trabalho, por um único dia que você está dentro da sua casa, você não precisa nem sair, dentro da sua casa, quantas marcas passam por você? E aí, quantas que na hora que você vai dormir, você efetivamente lembra? É isso que a identidade visual faz. A identidade visual, ela facilita essa memorização. Claro que não só isso, como a gente falou, existe uma construção antes, né, uma construção conceitual, mas a parte conceitual agora eu consigo colocar em prática de forma visual. Então, a identidade visual é uma forte ferramenta que deve ser construída com muita responsabilidade e por profissionais. Algumas pessoas, eu acompanho muito o mercado, e algumas pessoas questionam o investimento na construção da sua marca, na parte de identidade visual. Questionam a necessidade de ser feito isso de uma forma profissional. Que existem aplicativos que podem fazer isso por mim, existem programas que eu faço isso de forma prática e rápida. Mas reparem que uma marca, para ser profissional, ela precisa ser feita por profissionais. Não existe programa mágico para isso. Assim como não existe fórmula de sucesso, não existe um programa mais que é só apertar um botão e vai sair ali a sua marca. Para eu construir a sua marca, eu preciso entender a sua empresa. Eu preciso entender tudo isso que a gente conversou até agora. Quem é você, o que você faz, quais são os diferenciais. E aí sim, eu tentar pegar esses conceitos e transmitir de forma visual, né? Então a pergunta que eu te faço antes de você ir para esse lado, se vale a pena eu investir com uma marca profissional ou não, eu pergunto para você o seguinte: você tomaria um remédio que um profissional indicasse para você, um profissional que não conhece nada da sua doença ou que nem é médico? Você tomaria um remédio dessa forma? Você compraria ou moraria numa casa que você não tivesse um engenheiro responsável no projeto? Certamente, se você for consciente, não. Então, quando a gente fala de marcas, é o mesmo caminho. O seu logo faz parte da vida da sua empresa, ele faz parte da vida da sua empresa, ele representa o patrimônio dela. Então, invista na sua marca com responsabilidade, invista com critério. Mas eu vou dar algumas dicas importantes para vocês nesse critério. Primeiro, identifique o conceito da sua empresa. Aquele trabalho que a gente fez anteriormente. Quem sou eu literalmente? Pega lá aquela missão, visão e valores que certamente você anotou aí e tente transmitir isso para o papel. Que ideias e conceitos eu posso transmitir de forma visual? E não adianta eu pegar um monte de coisa e falar, olha, eu quero que a minha marca transmita isso e aquilo, né? Isso vai ficar inviável. Uma marca com um monte de conceito também é uma marca cheia de defeitos, né? Então, trabalhe realmente com os conceitos que vale a pena você destacar, né? Que seja realmente seus diferenciais. Trabalhe as cores, né? O profissional que vai trabalhar na sua marca, que vai construir uma identidade visual, ele faz um estudo muito profundo sobre psicologia das cores e a relação dessas cores com as pessoas. Então, não é, olha, o Márcio gosta de azulzinho, o Márcio gosta de verde, o Márcio gosta do amarelinho. Isso tem conexão com a minha marca? Isso tem conexão com o meu público? Isso tem conexão com o meu segmento? Quando a gente fala de identidade visual, a gente não fala do nosso gosto pessoal. A gente fala de algo que a minha empresa representa no mercado. Eu não posso construir algo com base no meu gosto, mas sim com base no meu público, com base no segmento que eu atuo, com base em como eu quero ser visto no mercado. Além das cores, a gente tem o trabalho de tipografia, ou as fontes, né, como habitualmente são conhecidas, popularmente, né, são conhecidas no mercado, né? E essas fontes são responsáveis pela personalidade da sua marca. Essas letrinhas que são escolhidas para o seu logotipo, né, são responsáveis por personalidade, da personalidade da sua marca. Então, o tipo de fonte escolhida, o tipo de tipografia escolhida
vai influenciar a personalidade da sua marca e vai contribuir para a visibilidade dela de forma positiva ou negativa. Além da própria legibilidade que essa marca, que a letra precisa ter, ela tem essa personalidade. Então, se eu misturar personalidades, eu vou ter uma identidade confusa. Eu não sei se essa marca é uma marca moderna, se é uma marca conservadora, o que é essa marca, né? O que ela quer transmitir. Então, a escolha da tipografia é muito importante também. Essa personalidade também não deve conflitar com a minha essência. Lembra daquele estudo que a gente fez anteriormente? Qual é a minha essência? Qual é o meu propósito? Eu estou inserindo uma personalidade a ela. E aí essa personalidade não pode conflitar com esses meus valores. Um outro ponto importante, que também é sempre muito questionável e também é sempre muito bem a gente analisar, é a questão dos ícones ou símbolos que eu vou utilizar na minha identidade visual, né? Primeiro, eu preciso avaliar se existe realmente a necessidade de eu ter um símbolo ou ter um ícone para fazer parte do meu logotipo, por exemplo, né? Depois, eu preciso estudar qual é o tipo de ícone que eu vou utilizar nesse meu logotipo. Eu posso fazer representações simbólicas. Lembre-se que eu estou falando de conceito. Então, eu posso fazer representações simbólicas em relação a essa minha marca. Então, não necessariamente eu preciso colocar um livro se eu estou falando de uma livraria, ou eu preciso colocar um computador se eu estou falando de uma loja de informática. Até porque existe a questão tecnológica, a tecnologia tende a evoluir cada vez mais. E aí, de repente, eu vou usar um símbolo, eu vou usar um ícone que vai ficar ultrapassado, né? Então, antigamente a gente via lojas de informática, né, com símbolos, por exemplo, com um disquete. O que é um disquete hoje em dia? Talvez você nunca tenha tido contato com um disquete. Com certeza, as gerações mais jovens jamais vão ter contato com um disquete, né? Então, de repente, eu coloquei uma tela de computador. A tela de computador muda todo dia, está cada vez mais fina. Daqui a pouco a gente está pensando que não vai ter nem mais a tela. E aí a minha marca vai ficar ultrapassada rapidamente. Então pensem nisso na hora de vocês desenvolverem ícones, na hora de você cobrar do profissional que vai estar desenvolvendo a sua marca, ou se você está atuando juntamente com esse profissional, no tipo de ícone que você vai estar utilizando, né? Então pensem na tipografia, que é a personalidade, na cor, como essa cor mexe psicologicamente com o meu consumidor e que tipo de ícone eu vou utilizar. Esses três pilares são fundamentais para um outro exemplo, uma outra aplicabilidade que a gente dá na identidade visual. Eu tenho que pensar na forma com que eu vou aplicar essa marca. Pensar que essa marca vai ser aplicada no cartão de visita, vai ser aplicada num feed de uma rede social, vai ser aplicada num logo de uniforme, num site, nos anúncios que a sua empresa vai desenvolver, ou seja, em materiais de grande e pequeno formato, em materiais digitais e materiais impressos. E aí a minha marca precisa transitar por esse mundo de forma uniforme, sem que ela perca as suas qualidades gráficas, sem que eu mexa na sua estrutura gráfica e essa marca fique descaracterizada. Então eu tenho que pensar nisso na hora que eu vou desenvolver uma marca também, né? Hoje se fala muito, por exemplo, em feed na rede social, um feed arrumadinho, esteticamente arrumadinho. É importantíssimo isso, mas lembre-se que eu preciso gerar conteúdo para que isso não fique superficial. Existem algumas formas da gente criar essa identidade visual, e olha só como as cores podem favorecer, né? À medida que eu tenho uma paleta de cores já definidas na minha marca, eu posso usar essa mesma paleta, por exemplo, para um fundo de uma imagem, né? Essa mesma tipografia ou tipografia similar à da minha marca, eu posso estabelecer algumas para ser, por exemplo, as tipografias ou fontes que eu vou utilizar nos meus textos, né? Os ícones que eu vou utilizar podem representar a minha marca, de repente somente eles podem representar a minha marca no futuro, como acontece hoje, por exemplo, com a Nike. Vocês repararam que, por exemplo, um anúncio de uma Nike hoje não vem mais escrito Nike, só o ícone da Nike já é reconhecido como uma empresa, a empresa já vende o nome dela sem falar o nome dela. Então, um ícone bem trabalhado, um ícone bem aplicado durante todo o teu processo de comunicação,
teu processo de gerenciamento de marca, teu processo que vai gerar o contato com a sua marca em todas as frentes, pode gerar esse tipo de coisa, aquela memorização que eu falei para vocês, aquela visibilidade que eu falei lá atrás. Então, invista realmente em estudo na sua marca, invista realmente em ter e desenvolver uma marca profissional, inclusive na questão do nome, né? Tem que ver se esse nome, você tem que analisar e trabalhar esse nome para ver se ele legalmente é permitido, se esse nome já não é utilizado por outra empresa, né? O nome ou a identidade visual, né? Eu preciso também me preocupar em registrar esse nome, registrar essa marca. Aqui no Brasil isso é feito pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Então esse órgão do governo, ele é o responsável para você registrar a sua marca, para que sua marca fique oficialmente registrada e a partir do momento ela fique legalizada, evitando assim que de repente amanhã ou depois você tenha que mudar o nome da sua empresa, você tenha que mudar a estrutura da sua marca, porque outra empresa já tem esse mesmo nome registrado. E hoje, se a gente fala que é tão difícil a gente construir esse caminho de sucesso, então, à medida que eu vou construindo esse caminho, que eu vou começar a ter sucesso, visibilidade, e aí daqui a 10 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano, eu tenho que retroceder tudo, inclusive o meu nome, porque eu não tomei um cuidado lá atrás de registro de marca, isso tudo pode me prejudicar bastante. Então, se preocupem também no registro da marca, em gerar essa validação legal sobre o uso comercial da sua marca. E aí a gente entra na outra parte da identidade que a gente conversou, né? Que é a identidade verbal. A identidade verbal é a sua maneira única de conversar com o seu público. É o tom de voz que você vai utilizar na sua comunicação, seja ela gráfica ou digital. A linguagem que você vai utilizar, os termos que você vai utilizar durante essa comunicação. Você vai ser mais formal, você vai ser informal. Qual a sua relação e a maneira delicada ou indelicada, jovial ou tradicional de conversar com o seu público? Presta muita atenção nesse tom e presta muita atenção na forma que você vai traduzir esse conteúdo na sua linguagem verbal, na sua identidade verbal. Porque isso vai atrair muitas pessoas, mas pelo mesmo motivo também vai afastar pessoas. E não tem problema nenhum isso ocorrer. Isso é perfeitamente normal e é perfeitamente natural. Nem todo mundo gosta das mesmas coisas, e ainda bem, né? Mas é importante que eu entenda que as pessoas que eu estou aproximando da minha marca são as pessoas que realmente eu quero que se aproxime, são as pessoas que realmente eu estou interessado. Se as pessoas que eu estou afastando da minha marca, pela minha linguagem, pelo meu jeito de ser, pela forma de lidar comercialmente com a minha empresa, se são as pessoas que eu quero que vá embora. Se for, beleza, se for, continua agindo dessa forma. Se não for, eu preciso analisar onde eu estou errando, que passos eu posso fazer para corrigir. Unir esses dois mundos, conceitual e visual, vai fazer com que eu tenha uma marca forte no mercado. Vai fazer com que não que eu tenha isso certeza, mas isso vai facilitar muito esse meu processo, né? As marcas se tornam grandes não pelo que elas vendem ou a quantidade de vendem, e sim pela forma que elas vendem, como elas somam realmente na vida das pessoas. Então, quando esse reconhecimento é percebido pelas pessoas, quando o consumidor consegue perceber essa verdade que eu falei para vocês, aí sim a minha marca começa a se tornar grande. Então, todos esses pontos são muito importantes. E uma maneira de eu trabalhar isso é trabalhar a integração na minha comunicação. Trabalhe a sua comunicação de forma integrada. Como eu falei para vocês, hoje a gente tem um contato muito grande, muito conteúdo gerado a todo instante. A gente tem aí uma saturação de informação muitas vezes. Se cada ponto de contato da minha marca eu me comportar de maneira diferente ou dar uma informação diferente, o meu consumidor vai ficar perdido. É preciso que eu utilize vários canais de comunicação, cada um à sua maneira,
mas utilizando uma comunicação integrada. Independente desse canal, ele vai ter a sua importância no seu processo, ele vai ter um comportamento diferente, isso é muito importante a gente também analisar, né? Não é a mesma forma que eu faço, por exemplo, uma comunicação, um feed de notícia no Instagram, é diferente, por exemplo, que eu uso no Twitter, eu estou falando digital. A forma que eu faço, os elementos que eu vou utilizar no anúncio de revista, por exemplo, vai ser diferente do material que eu vou utilizar no outdoor. E eu estou falando teoricamente de mídia offline, né? Então, é importante que a gente entenda que as ferramentas possuem comportamentos diferenciados, mas é importante também que eu atue de forma integrada entre elas. Essas comunicações ou os canais que eu vou utilizar precisam ser um reflexo de tudo que eu represento como marca. É uma oportunidade tremenda do consumidor conhecer um pouco mais a respeito da minha marca. É uma importante oportunidade que eu tenho de falar com o meu público de forma muito mais próxima. Então acompanhe esses canais. Eles vão te ajudar bastante a entender um pouco mais do seu consumidor, a entender o comportamento deles, como eu falei para vocês, entender a forma de consumo desse consumidor, entender o que ele gosta, o que atrai ele, que tipo de conteúdo deixa ele mais preso, que tipo de conteúdo ele engaja mais, o que faz, por exemplo, que tipo de publicação, que tipo de anúncio que eu faço, que faz com que ele vá à minha loja, que tipo qual o tempo que ele fica, por exemplo, quando ele vai à minha loja, né? Se ele gosta de repente desse contato mais presencial, não, meu público ele é mais conservador, mais tecnológico, e ele compra pela internet, ele gosta desse relacionamento online. Procurem entender como é que fica esse comportamento, como é que as pessoas agem em relação a você. E mais uma vez, independente do segmento que você atue, independente da forma que você do produto que você tem a oferecer no mercado, você precisa estar conectado com o mercado, concorrência e público. Invista no seu network e gere indicações do seu negócio. As pessoas próximas a você, muitas vezes, elas já confiam em você naturalmente. Independente do grau de amizade que você tenha, ou profissional ou mais íntimo, pessoas já conhecem você de alguma forma, mas muitas delas não sabem o que você efetivamente faz, não sabem efetivamente como você faz. Mostre isso para as pessoas, atraia esse grupo que já está ali próximo de você, que pode sim gerar muitos negócios para você, gerar indicação. Nós estamos no momento mercadológico de formar grandes parcerias. Hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda. E aí ambos vão crescer nesse mercado. O mercado não é uma disputa, como eu falei para vocês, a concorrência não é uma disputa de guerra, não é um inimigo que você precisa destruir, mas é um inimigo que não é nem um inimigo, mas é algo que você precisa acompanhar, é algo que você precisa estar lidando. E muitas vezes esse concorrente pode fazer parcerias com vocês, ele também pode te ajudar de alguma forma. Então invista nesse network, na sua rede de contatos. O mercado basicamente é formado de pessoas, né? E pessoas para pessoas. Então hoje você ajuda, hoje você direciona informação, amanhã esse mesmo grupo vai estar te ajudando e vai estar atraindo clientes para você, tá bom? Basicamente, pessoal, era sobre isso que eu queria falar, esse bate-papo que eu queria falar com vocês. Como eu falei para vocês, eu atuo no mercado há mais de 20 anos. Eu ajudo pessoas e marcas a construírem marcas fortes e marcas competitivas no mercado. Atuei e atuo com empresas de vários segmentos e vários formatos. E eu posso afirmar para vocês com toda certeza que seja ela grande ou pequena, experiente ou nova no mercado, todas têm o desafio de possuir uma marca forte e verdadeira. Isso é fundamental no mercado: honestidade, credibilidade e confiança. Uma dica que eu dou que é fundamental para vocês e que a minha experiência já mostrou isso: não desista nas crises e principalmente não se acomode ao sucesso. Busque crescer sempre e naturalmente.
Cresça e aprenda sempre. O aprendizado é contínuo. Nós não estamos nunca 100% prontos, mas estamos sempre dispostos a aprender um pouco mais. Conhecimento é sempre importante. Isso que vocês estão fazendo nesse momento vai criar um diferencial competitivo amanhã. Podem acreditar. Então contem comigo. Podem me seguir lá no meu Instagram, @prof_Márcio Seco, onde eu abordo diversos assuntos em relação à marca, comunicação, marketing, design. E muito obrigado pela audiência de vocês. Conto com vocês. Espero vê-los fazendo sucesso no mercado e sempre que precisar, contem comigo. Obrigado, pessoal!